Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos sair um pouquinho da teoria e trabalhar os 5 dos principais erros na preparação para concursos de uma forma geral. Então antes de iniciar quais são esses principais erros, já peço para quem ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e deixa aqui nos comentários sugestões de temas, de bancas para a gente trabalhar aqui no nosso canal, que ao longo do tempo a gente vai dando conta dessa demanda. E aí, para começar, um dos principais erros que eu acredito que seja fundamental para a nossa preparação é esperar o edital sair para iniciar essa preparação, né? Então eu já bati muito nessa tecla, porque a partir do momento que a gente espera o edital sair para que aí sim a gente comece a estudar, a gente está perdendo muito tempo, né? Tem muita gente que já vem se preparando ao longo do tempo, só esperando o edital sair e aí sim fazer a sua preparação específica. Então eu já falei outras vezes aqui no nosso canal, lá na nossa página do Instagram, que a nossa preparação tem certas fases, né? A gente tem uma preparação geral, que é voltada para dominar os temas mais recorrentes, independente das bancas. A gente tem um período de preparação específica, que a gente vai trabalhar de fato quando o edital sai, quando a gente já conhece a banca que vai ser responsável pela nossa prova, e temos aí um período de transição, que acontece depois da prova, onde a gente vai analisar se é possível entrar com algum tipo de recurso, onde a gente vai se preparar para as outras fases do concurso e também começar a se preparar para outros possíveis concursos que venham a surgir. Então, o primeiro erro que eu gostaria de trazer é justamente esperar o edital sair para iniciar a preparação, pensando principalmente em otimizar o tempo, né? Quanto mais a gente demora para iniciar a nossa preparação, mais fica difícil da gente dominar os principais temas relacionados a concursos de educação física. O segundo erro é utilizar apenas uma ferramenta de estudo, e quando eu falo nessa questão de apenas uma ferramenta de estudo, é, por exemplo, uma pessoa que estuda apenas lendo livros, outra pessoa que estuda apenas resolvendo questões, outra que estuda apenas assistindo videoaulas. Então, eu acredito que o mais ideal cada um vai se identificar com algum tipo de metodologia, algum tipo de ferramenta, mas o ideal é que a gente consiga unir todas essas ferramentas, né? Que a gente tenha um período para leitura, que a gente tenha um período para assistir alguma aula, que a gente tenha um período de resolução de questões e simulados, se possível que a gente tenha um período de trocar, compartilhar esse conhecimento, de ensinar a alguém. Então, eu acredito que seja um erro utilizar apenas uma dessas ferramentas de estudo, né? Obviamente, cada um vai se identificar com determinada ferramenta, com determinada metodologia, mas o ideal é que a gente consiga unir todas elas em nossa preparação, né? Consiga se organizar para que a gente tenha um momento de cada uma dessas ferramentas, seja a leitura, sejam as aulas, sejam a leitura de resumos ou fazer os nossos próprios resumos, seja a resolução de questões, enfim. Então, segundo erro, utilizar apenas uma dessas ferramentas de estudo. Terceiro erro, não ler o edital e interpretar o conteúdo programático. Então, essa questão do edital eu trabalho bastante no nosso método ATP, né, o método sistematizado que tem lá no nosso curso online, onde a gente traz algumas ferramentas justamente para organizar os nossos estudos. E essa questão de ler o edital, às vezes, quando a gente não lê o edital com atenção, a gente pode perder informações extremamente importantes, sejam elas relacionadas a datas, sejam elas relacionadas a peso de questões, a quantidade de questões. Então é fundamental que a gente leia de fato o edital de forma atenta e mais fundamental ainda que a gente consiga interpretar o conteúdo programático. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto hoje, porque já adiantando para vocês, na próxima quinta-feira, na próxima semana, nós vamos ter uma live aqui no nosso canal trabalhando justamente dicas fundamentais para que você consiga interpretar bem os conteúdos programáticos de concursos de educação física. Eu já fiz diversos concursos, continuo realizando alguns concursos aqui pelo nosso país, e uma dificuldade que eu sempre encontrei era justamente em relação a conteúdos programáticos. Ou eles são muito longos, ou eles são muito vagos. Então, a partir disso, a partir do momento que eu consegui ver vários editais e analisar as provas de acordo com esses editais, eu consegui
entender um pouco melhor como é que se estrutura esses conteúdos programáticos. Então, nessa live que a gente vai fazer na próxima semana, eu vou trabalhar justamente essas dicas de como interpretar melhor um conteúdo programático. Serão dicas fundamentais. Então, hoje eu não vou me aprofundar, mas garanto que na próxima semana vai ser uma live muito interessante, trabalhando isso do conteúdo programático, que acredito que seja uma dificuldade geral em concursos de educação física. Então, fica ligado. Próxima semana teremos uma live sobre isso aqui no nosso canal. Quarto erro, focar em apenas um tema específico. É muito comum eu conversar com alguns alunos, ou até mesmo alguns colegas de profissão que já fizeram concurso em algum momento, de olhar o conteúdo programático e aí focar apenas em um tema específico. Por exemplo, a pessoa tem uma noção geral sobre os concursos de educação física, só que ela não domina a fisiologia do exercício, por exemplo. E aí ela cisma em estudar apenas fisiologia do exercício, quer dominar tudo da fisiologia do exercício, quer ler o McArdle lá de cabo a rabo para dominar a fisiologia do exercício. E aí eu acredito que isso seja um erro, pensando em concursos de educação física, porque a gente vai estar perdendo tempo. Quando a gente fala em concursos, a gente tem principalmente alguns temas recorrentes. Não que em concursos não caiam temas um pouco mais específicos, um pouco mais aprofundados. Mas o que eu costumo dizer é que uma questão que é de um tema extremamente específico da fisiologia, da cinesiologia, até mesmo dos PCNs, da BNCC, ela vai valer exatamente a mesma pontuação de uma questão de um tema extremamente básico, extremamente recorrente. Então é muito mais interessante, pelo menos da minha parte, a gente de fato dominar quais são esses principais temas, porque independente do tema que caia, a gente vai ter uma noção geral e tem a maior probabilidade de acertar essas questões, do que a gente focar em apenas um tema específico, onde no máximo pode cair uma questão e a gente acabar errando os temas principais, os temas mais recorrentes. Então eu acredito que seja um erro focar em apenas um tema específico, né? Quando na verdade a gente pode dominar um pouco melhor esses temas principais e garantir as questões de forma geral. Lembrando que uma questão extremamente específica vale a mesma pontuação de uma questão de tema recorrente, que a gente não pode errar essas questões de temas recorrentes. Então esse é o erro 4. E para finalizar, o erro 5 é não organizar o tempo e planejar os estudos. Muitas vezes, quando a gente está se preparando para concurso de educação física, a gente não faz essa programação, essa organização dos estudos, né? Independente se já saiu o edital ou não, é difícil a gente encontrar pessoas que estudam para concurso se consigam realmente organizar e sistematizar esses estudos. Então, a sensação que dá nesses casos é que a gente está simplesmente perdendo tempo, está estudando a mesma coisa mais de uma vez, não sabe se está estudando correto, não sabe se precisa estudar outras coisas. Então, é fundamental a organização e o planejamento dos estudos sem uma preparação para concursos. E também a gente trabalha isso lá no nosso método ATP, né? Algumas ferramentas que podem auxiliar nessa organização e planejamento. Mas um erro principal, resumindo, é a não organização e o planejamento dos estudos. É simplesmente acordar hoje e decidir, não, hoje eu vou estudar abordagens pedagógicas. E aí no outro dia não estuda, passa 3, 4 dias sem estudar, depois volta e aí estuda abordagens novamente, ou então vai para outro tema aleatório. Enfim, é muito fundamental que a gente de fato tenha essa organização, esse planejamento e essa sistematização do estudo, né? Porque vai otimizar o nosso tempo e, consequentemente, vai otimizar também o nosso aproveitamento, vai melhorar o nosso aproveitamento. E aí, finalizando, relembrando, na próxima quinta-feira nós vamos ter uma live aqui no nosso canal sobre conteúdos programáticos, como você vai interpretar melhor os conteúdos programáticos da educação física. E se você tiver interesse nessa live, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um cadastro para que você receba as informações, seja lembrado desse evento que a gente vai realizar e também receba um material exclusivo que eu estou elaborando com essas dicas sobre interpretação de conteúdos programáticos. Então acesse esse link que está na descrição, tanto para receber as informações, receber os lembretes desse evento que a gente vai fazer na próxima semana, como também para receber esse material exclusivo que eu vou disponibilizar trazendo essas principais dicas sobre conteúdos programáticos.
Então é isso, muito obrigado. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursosedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.